Sejam todos bem-vindos à apresentação do trabalho de conclusão de curso do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Os integrantes do grupo são Beatriz Cristina, Eric Queiroz, Felipe Desideri, Henrique Carrion, Karina Pereira, Marcelo Dias, Oscar Rodrigues, Raquel Silva. O trabalho teve como orientadora Gabriela Ayashi de Paiva Wong. O nosso trabalho de conclusão de curso analisou o processo de importação e nacionalização de produtos destinados ao uso domésticos em cozinhas, como as frigideiras, panelas e demais utensílios. Os processos legais e administrativos asseguram a qualidade e a segurança na importação. Principais tópicos são as certificações, o planejamento estratégico e a fiscalização. Objetivos: analisar a operação das empresas que realizam a importação e a nacionalização de produtos, com foco nos procedimentos de desembaraço alfandegário e nos desafios enfrentados em cada etapa do processo. Objetivos específicos: identificar adaptações necessárias no mercado brasileiro, pesquisar órgãos regulamentadores e acordos comerciais, avaliar impactos econômicos da globalização e do comércio internacional. Por que esse estudo é fundamental? Saúde pública. As normas regulatórias têm um papel essencial na segurança alimentar, pois asseguram que as panelas não liberem metais pesados ou produtos tóxicos. Risco econômico. O planejamento e controle de custos regulatórios aduaneiro evita perda total de investimentos, refletindo na margem de lucro e competitividade da empresa. Fundamentação teórica. Nós trouxemos os órgãos nacionais de regulamentação, Anvisa, Inmetro e ABNT. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece limites rigorosos para a migração de substâncias químicas tóxicas para os alimentos. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, emite certificação compulsória de conformidade e segurança para itens críticos, como panelas e mamadeiras. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelece critérios técnicos de desempenho, resistência e segurança mecânica. Metodologia e abordagem. Método dedutivo. Traz conceitos gerais sobre os mecanismos regulatórios e os procedimentos de importação no Brasil. Pesquisas bibliográficas e documentais, baseados em artigos científicos, livros e outros materiais, como normas técnicas, legislações e documentos oficiais. Pesquisa de natureza aplicada. Gera conhecimentos que podem ser utilizados na prática. Caráter descritivo e analítico, busca explicar e detalhar cada etapa do processo de nacionalização. Análise de dados. Depois do levantamento de diversas informações, a próxima etapa foi entender como as exigências regulatórias impactavam a importação desses produtos na prática. Primeiro, analisamos os custos gerados pelas exigências, como certificações, testes de laboratório, adequações necessárias, para que o produto possa ser comercializado no Brasil. Além disso, também consideramos o tempo gasto com processos de aprovação e liberação. À primeira vista, essas exigências podem parecer apenas mais burocracia e aumento de custos. Porém, quando são analisados, por outro lado, quando analisamos, nós percebemos que elas também trazem benefícios importantes. Elas ajudam a garantir que os utensílios domésticos atendam padrões mínimos de qualidade, segurança e desempenho, principalmente por serem produtos que entram em contato com alimentos ali quase que diariamente. Por isso, a nossa análise mostrou que a regulamentação não deve ser vista apenas como custo adicional, mas também como uma forma de proteger o consumidor e aumentar a confiabilidade dos produtos disponíveis no mercado. A competitividade, né? Em seguida, nós avaliamos como esses fatores afetam a competitividade para as empresas. Para isso, nós utilizamos um modelo que reúne 3 grupos de custos: os custos logísticos, os custos tributários e os custos regulatórios.
Nesse trabalho de conclusão de curso, também abordamos todos os documentos necessários para os trâmites legais de importação, documentos necessários à legislação vigente para que haja uma perfeita abordagem sobre tudo que é necessário à conclusão das importações. Para a realização das operações de importação de maneira eficiente e em conformidade com a legislação vigente, recomenda-se sempre que as empresas busquem uma assessoria especializada para a orientação. Que todos os documentos também sejam bem analisados para que não haja nenhum conflito com as organizações alfandegárias. E a análise das barreiras tarifárias e não tarifárias aplicáveis para todos os processos. Reforçando a necessidade e o aprimoramento de todo um reforço legal com relação aos documentos para o processo de importação, temos o Commercial Invoice, que são as faturas comerciais. O BL, que é o conhecimento do embarque. O Packing List, são as listas detalhadas, informando o peso bruto e líquido, de quantidade, descrição de todo o volume a ser importado. Outro aspecto importante são os comprovantes de pagamento e a certificação de origem do produto. O processo de importação possui algumas etapas que necessitam atenção redobrada em relação à parte documental e regulatória, sendo elas: a licença de importação, LI, o documento de autorização de importação. Se não possuir, a importação não é realizada. A certificação, verifica se o produto segue as normas de segurança e qualidade. Nem todos os produtos necessitam dessa certificação, mas caso o produto não se encaixe nas normas, ou não passe pelos órgãos regulatórios, a importação dele é proibida. A descrição do produto, onde é descrita todas as características detalhadas do produto. Se não houver coerência, causa divergência no NCM. O NCM é a classificação fiscal que define o valor da fatura comercial e consta na Declaração Única de Importação. Se esse processo estiver incorreto, causa taxas adicionais, o produto é retido, causando atraso e demurragem. Essas falhas no processo acabam causando 3 principais impactos: a retenção alfandegária, que é a perda do controle da carga, o custo de demurrage, que é a taxa diária no armazenamento dos containers no terminal alfandegário, e a perda total. Acontecem em casos extremos, que é a destruição do produto ou o leilão dele pela Receita Federal. Irei seguir explicando sobre a importância da padronização operacional. Ela possui um papel fundamental dentro do processo da importação e analisação de utensílios domésticos. No contexto da engenharia de produção, padronizar significa estabelecer procedimentos claros e consistentes para reduzir falhas, retrabalho e variabilidade ao longo do processo logístico documental. No caso dos utensílios domésticos, como os panelas e frigideiras, essa padronização não está relacionada apenas à burocracia da importação, mas também à segurança do consumidor e à competitividade do mercado, como já abordado anteriormente pelo Marcelo. Como podemos observar no slide, existem 3 fatores principais envolvidos nesse processo. O primeiro é a saúde pública, já que produtos precisam atender normas técnicas e sanitárias para evitar riscos relacionados à liberação de substâncias tóxicas durante o preparo dos alimentos. O segundo fator é a eficiência do mercado, quando a empresa realiza corretamente as certificações, o controle documental e o cumprimento das exigências regulatórias. O processo de desembaraço ocorre de forma mais rápida e previsível, evitando retenções alfandegárias ou custos adicionais de armazenagem. Além disso, a padronização também contribui para uma competitividade mais equilibrada, garantindo que os produtos importados sigam os mesmos critérios de qualidade e segurança jurídica para a indústria nacional. Dessa forma, a padronização operacional deixa de ser apenas uma exigência regulatória e passa a atuar como ferramenta estratégica dentro da gestão de operações. E justamente nesse ponto que entramos em conceito de eficiência operacional. A padronização operacional é um dos principais fatores para aumentar a eficiência no processo de importação e nacionalização. Na engenharia de produção, a eficiência operacional está diretamente relacionada à redução de variabilidade, eliminação de falhas e melhoria do fluxo de processos. Quando a empresa utiliza procedimentos padronizados e controle documental adequado, o processo ocorre de forma mais previsível, reduzindo assim atrasos, o retrabalho e as retenções alfandegárias. Nesse contexto, o fluxo contínuo se torna fundamental
pois permite que as informações do documento acompanhem a mercadoria sem interrupções necessárias. Isso reduz o lead time, custos extras de armazenagem e aumenta a competitividade na empresa no mercado. Portanto, a padronização não funciona apenas como burocracia operacional, mas como ferramenta estratégica para garantir qualidade, confiabilidade e eficiência logística. E para resolver isso, a gente apresenta uma proposta de padronização em 2 dimensões. O objetivo dessa padronização: reduzir falhas operacionais, aumentar previsibilidade logística, melhorar controle documental e garantir conformidade regulatória. Aplicação na prática. A nossa proposta se estrutura em 4 elementos principais: um fluxo padronizado, que é definir claramente as 5 etapas: o pré-embarque, a conferência documental, o embarque e rastreamento, desembaraço aduaneiro e a liberação final. O checklist documental, que é garantir que cada documento crítico, comercial invoice, packing list, certificados da Anvisa, do Inmetro ou qualquer outro documento regulatório, seja verificado antes do embarque, para não ter problema a hora que a mercadoria chega. O modelo operacional: definir quem confere, quando confere, onde fica registrado e o que fazer se houver falha, qual é o plano de ação. E o framework de conformidade. O resultado esperado é a redução significativa de retrabalho, menor risco de retenção alfandegária, redução de custos operacionais e a maior eficiência logística e competitividade. Apresentando esse modelo operacional como o framework, propomos 3 camadas integradas. A camada 1 é a camada do conhecimento, então manter organizado normas Anvisa, regulamentos do Inmetro, portarias da Receita Federal, e eles serem revistados a cada 6 meses. A camada 2 é a camada de verificação. Antes de cada importação, rodar o checklist, fazer a pré-análise de conformidade e validar se o produto mudou, se o fornecedor é confiável e todos os outros itens, a fim de que a mercadoria, assim que chegue, ela chegue conforme. E a camada 3 é a ação corretiva. Quando algo dá errado, o que a gente faz? Registrar o que aconteceu, por que aconteceu e qual medida implementar para não se repetir. Então, pode ser tratado de 2 formas: uma ação corretiva ou uma ação preventiva, dependendo do impacto que a gente vai ter nessa importação. E o resultado esperado em cima disso é a padronização, que reduz os riscos e aumenta a previsibilidade financeira. Para concluir a nossa apresentação, a gente entendeu que a nacionalização de utensílios é um enorme desafio de gestão. E nós, da Engenharia de Produção, garantimos a eficiência onde muitos veem apenas burocracia. E o sucesso nesse setor não depende só do frete, né? Mas também da conformidade legal, da organização e gestão estratégica. E quando a gente fala em conformidade legal, principalmente, a gente entende que a gente tem um nível alto de controle documental. E nessa etapa, qualquer erro pode gerar atrasos e multas. E é vital a gente entender nessa etapa que a Anvisa e o Inmetro, eles não são entraves ou vilões. Eles garantem qualidade e segurança no produto que vai chegar na casa do consumidor. Então, o custo regulatório, ele é, na verdade, um investimento na proteção do consumidor final. E quando a gente pensa na proposta central do nosso trabalho, a gente traz aqui que a padronização reduz falhas e retrabalho. E quando a gente aplica ferramentas que a gente trouxe aqui, como framework, como checklist, a gente transforma um processo que é uma rotina variável a gente transforma um processo variável ali em uma rotina previsível. E isso dá ao importador total controle sobre o fluxo de caixa dele e os prazos. Então, a gente conclui que o planejamento operacional, ele aumenta a competitividade. E a empresa que domina o trâmite aduaneiro e transforma a burocracia brasileira em uma variável controlável,
ela viabiliza o negócio dela com entregas mais rápidas e custos menores, estando à frente dos seus concorrentes. Muito obrigada.